Salve, salve meus chai, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre as vantagens da castração no animalzinho macho. Vou te explicar cada um dos benefícios fisiologicamente, tá? Então não vou só trazer uma informação aqui e principalmente vou te trazer algumas vantagens que pouca gente fala e muita gente nem conhece. Vou te explicar o porquê é benéfico fazer a castração ou do seu gato ou do seu cachorrinho. Meu nome é José Carlos, sou médico veterinário responsável pelo projeto Vet Viajante e bora lá pro vídeo. Primeiro e mais comum de ser falado, demarcação de território. É comum, pessoal, que o animalzinho macho, quando a testosterona começa a subir ali na corrente sanguínea, ele tende a demarcar o território onde ele habita. Então, seja no apartamento, seja em casa, seja aquele animal que mora até numa chácara, no espaço maior, ele entende, quando a testosterona começa a aumentar, que ele precisa de ter um território específico para ele, onde ele manda. Quando o macho começa a sofrer esse estímulo da testosterona, ele começa a urinar em vários cantos para demarcar aquele território. Quando a gente vai lá e faz a castração, a gente faz abaixar a testosterona para que esse animalzinho não precise de ficar demarcando um território e por esse motivo ele para de urinar no apartamento, na sua cama, na onde chegou alguma coisa com cheiro novo, às vezes na visita que está com um perfume diferente ele tem que ir lá e mijar. Então quando a gente faz a castração, a gente baixa a testosterona, diminui o estímulo de demarcação de território e o animalzinho para de mijar em tudo quanto é canto, tá? Esse é o primeiro benefício. Um detalhe sobre esse benefício. O detalhe é o seguinte, pessoal, a testosterona não abaixa de hoje para amanhã. Então, se eu fiz a castração agora, amanhã meu animalzinho para de mijar em todo canto? A resposta é não. Ele só vai parar de mijar nos cantos quando a testosterona que já está na corrente sanguínea for metabolizada pelo organismo e aí sim ele começa a parar de sofrer esse estímulo, tá? Isso pode ocorrer em alguns meses, em média no máximo 6 meses, mas pode ocorrer ali numa faixa de 3 meses. Então castrou, dentro de mais ou menos 3 meses, para de urinar em vários locais, tá bom? Segundo benefício que é muito atrelado a esse, briga por território. Se você tem 2 animais que são macho, com certeza, ou você já viu eles brigando, ou você vai acabar passando por uma situação chata, que é os seus 2 animais brigando. Por quê? Toda vez que tem um determinado território e o animal é macho, lembra que eu falei que ele demarca um território para falar que é dele? Os 2 animais sendo macho no mesmo território, vai chegar um momento que eles vão brigar. Ah, mas foi criado desde novinho, desde filhote. Chega uma hora que o estímulo da testosterona é algo que fala mais alto do que o pensamento. Então, por mais que ele foi criado junto, chega um momento que é provável que eles vão brigar. A gente vê isso em grandes felinos, como nos leões. Os leões, depois que o filhote dele cresce um pouco, ele obriga o filhote a sair daquele território, sair da manada dele. Por quê? Senão vai chegar uma hora que os 2 vão brigar pelo mesmo território. Isso acontece com os leões, acontece com os cachorros e igual acontece com os gatos. Se você tem um gatinho que não é castrado e ele foge para andar à noite, aquele território provavelmente já tem um gato que é dono dali. E ele vai bater no seu gato, ele vai brigar com o seu gato. Então seu gato volta para casa cheio de machucado porque está brigando por território. Isso é um estímulo fisiológico que a testosterona causa. Eu tenho que ter o meu território e no meu território não pode ter outros machos. Eu que mando aqui. Então o animal briga. Benefício da castração: baixou testosterona, diminuiu o instinto de ter um território, para de ter briga, para de ter machucado. Então, se você tem 2 cachorros machos,
é provável que eles não vão brigar mais por território. Se você tem um gatinho macho, é provável que ele não vai brigar com outro gato que é daquele território ali na rua, tá? Então isso daí traz o benefício de evitar lesão, evitar briga, gera um transtorno enorme. Eu já passei por situação onde 2 cachorros meus brigou e machucou eu, machucou meu irmão, machucou meu pai, todo mundo tentando separar a briga. Então vale muito a pena castrar e tem que fazer isso o quanto antes, tá? Uma ressalva sobre esse procedimento e a questão do animal brigar. Pessoal, o animal deixa de brigar por outro território. Ele não vai brigar com outro macho por território. Mas se o seu animalzinho já é bravo, é um animal de guarda, é um animal que é responsável por cuidar ali do território, isso vai permanecer igual, porque é instintivo dele. Então, o que a gente vê? É um cachorro da polícia treinado para fazer guarda. É um cachorro, um Rottweiler que cuida do meu quintal. É um cachorro que eu adestrei para fazer guarda e cuidar da minha família. Ele não perde esse instinto, tá? Isso vai permanecer igual. O que vai perder é o estímulo de brigar para demarcar aquele território como dele, tá bom? Então, não tem nada a ver com o animal deixar de ser um cão de guarda ou algo do tipo. Fuga atrás de fêmea. A gente vê isso principalmente com os gatos machos, tá? Mas acontece com o cachorro também. O animal, quando tá com a testosterona alta, o machinho quando tá com a testosterona alta, ele sente ali, o olfato deles é muito mais aguçado, sente o cheiro de uma fêmea no cio. E o que o animal faz? Instintivo, fisiologicamente, aquele macho se sente no dever de reproduzir. Então ele sai atrás dessa fêmea. Quando ele faz isso, existe uma coisa que é muito comum, é o gato sumir por 2, 3 dias, voltar tudo machucado. Existe casos que nem volta. E o pior, existe caso que o animal não tem o hábito de ir para a rua, não tem o hábito de caminhar, de fazer umas voltinhas, é acostumado a ficar só em casa. Só que naquele momento ele sentiu o cheiro de uma fêmea e conseguiu fugir, ele não sabe voltar para casa. É um animal que não tem o hábito de ir para a rua e nem deve ter. O certo é não ter o hábito de ir para a rua. Mas aquele animalzinho que nunca foi e por uma questão hormonal, fisiológica, ele sai atrás dessa fêmea, ele sai atrás da fêmea, atrás da fêmea, atrás da fêmea, atrás da fêmea. Quando a fêmea saiu do cio e acabou aquele estímulo, e ele fala, agora eu vou voltar para casa, ele não sabe voltar para casa. Então a gente vê vários casos de animal que foge e não sabe voltar para casa, tanto com cachorro como com gato. Então, eles vai diminuir essa fuga, porque não vai ter esse estímulo de sair atrás da fêmea, diminui a questão de voltar tudo machucado e anula a possibilidade do seu animal sumir, porque tem animal que não sabe voltar para casa. Então a castração também traz esse benefício, menor a possibilidade de fuga, tá? Previne contra câncer de próstata. Isso daqui tem gente que fala muito pouco, mas o que acontece, gente? Câncer de próstata em cachorro macho é comum de acontecer, mas é muito pouco diagnosticado. E o que a gente vê com frequência? A gente vê com frequência acontecer um negócio que chama o seguinte: hiperplasia prostática. A hiperplasia prostática pode ser benigno, até não estou falando que é um câncer maligno ali, mas ela aumenta de tamanho a próstata. E isso acontece com todos, tá? Se você tem um animalzinho que é macho e não é castrado, vai acontecer com ele também. Acontece que a próstata aumenta de tamanho. Quando essa próstata aumenta de tamanho, o intestino grosso tem que passar aqui por cima da próstata para depois o animal fazer cocô. Quando a próstata vai aumentando de tamanho por estímulo da testosterona, com o passar dos anos, essa próstata está enorme e o cocô não passa. O animal tem que fazer força para o cocô passar no intestino por cima. Quando o animal faz força para o cocô passar por cima dessa próstata que está aumentada, o animal desenvolve um negócio que chama hérnia perianal.
Quem tiver interesse de ver, até pode deixar aqui nos comentários. Tenho inúmeros casos de atendimento, de cirurgia que eu tive que fazer para corrigir uma hérnia perianal. É um animal que faz muito esforço, rompe ali o diafragma pélvico, forma a hérnia. Então, quando a gente faz a castração, a gente previne o câncer de próstata, previne a hiperplasia prostática, que é o aumento da próstata, e a gente já previne também a hérnia perineal, que é uma consequência de um animal que não é castrado. E a hérnia perineal, pessoal, é cada dia mais comum. Se o animal não é castrado, a próstata vai aumentar por estímulo da testosterona, e quando o animal vai ficando mais velho, de tanto fazer força para fazer cocô, vai desenvolver a hérnia. É inevitável. Então, se o seu animalzinho tem mais que 8 anos, 9 anos, 10 anos, e a pessoa acredita, eu não preciso de castrar porque meu animal já está ficando velho, precisa sim. Precisa porque você vai prevenir essas 3 doenças, tá? Então, a castração previne outras 3 doenças que estão relacionadas à próstata dele, tá bom? Agora um aqui, ó. Esse eu tenho certeza que provavelmente você nunca ouviu falar, mas eu vou te deixar essa dica aqui. E para algumas raças, inclusive quem quiser saber pode me chamar nos comentários. Algumas raças, pessoal, tem uma doença que chama alopecia X, principalmente nos Spitz. Essa alopecia X é um animalzinho que tem uma testosterona alta e esse nível de testosterona faz com que comece a ter uma queda de pelo. O animal fica caindo muito pelo, o animal chega a perder o pelo ali próximo do rabo tudo, de ficar carequinha, peladinho, por estímulo da testosterona. Olha para você ver. E a castração, que parece que não tem nada a ver com o pelo, parece que não está ligado na pele, né? A castração vai prevenir que aconteça alopecia X ou vai até curar. Se o seu animalzinho então tem queda de pelo em excesso, vale a pena avaliar se ele não tem alopecia X e precisa de uma castração para se curar dessa doença, tá? É mais comum em algumas raças, tá? Ressaltando, é mais comum em algumas raças. Mas não deixa de ser uma coisa que você tem que se atentar, observar se o seu animalzinho está dentro daquele grupo susceptível ou não. E por último, eu vou deixar para fazer um vídeo separado sobre esse benefício, falando os detalhes, mas já vou deixar aqui, ó. Previne câncer em animal que é criptorquida. O que é um animal criptorquida? É um animal que o testículo, o coquinho ali, não desceu para o saquinho dele. Então, se você olhou seu animalzinho e não tá as 2 bolinhas ali dentro do saco, é certeza que ele vai desenvolver um câncer. Hoje, eu operei um paciente que estava com criptorquidismo e um testículo já tinha diferença de tamanho relacionado ao outro. Por quê? Porque esse testículo que não está no saquinho, esse animal que é criptorquida, com os 2 testículos não desceu, esse testículo tá como se fosse sobre estresse. Eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre esse assunto, tá? Mas esse testículo tá sobre estresse e ele vai se tornar um câncer. Então, para prevenir que tem esse câncer, a gente precisa de fazer a castração desse animalzinho, tá bom? Então, estou deixando aqui os benefícios da castração para cão macho. A gente vai fazer um vídeo falando sobre os benefícios da castração para as fêmeas, cão e gato, tá, pessoal? É para os 2. A gente vai fazer um vídeo agora falando dos benefícios para a fêmea. Se você, seu animalzinho, já passou por qualquer situação semelhante a essa, deixa aqui nos comentários. E se ficar alguma dúvida, também pode me chamar, que o Vet Viajante está aqui à disposição para te ajudar, cuidar do seu animalzinho para que ele fique cada dia mais saudável. Obrigado, pessoal. Não esquece de comentar e compartilhar esse vídeo. Valeu!